8 de setembro de 2020. Uma mãe brasileira abre uma foto no WhatsApp e seu mundo desaba. Na imagem, suas filhas gêmeas de 8 anos, que desapareceram 11 anos atrás na Disneyland. Elas estão sendo arrastadas por um homem, gritando de terror, usando exatamente os mesmos vestidos rosa e amarelo do dia que sumiram. A foto é de 2012. 3 anos depois do sequestro. Isso significa algo aterrorizante. Durante todo esse tempo, enquanto a mãe chorava acreditando que estavam mortas, suas bebês estavam sendo torturadas em algum lugar da Europa. Mas essa descoberta acidental desencadeou a maior operação policial internacional dos últimos 20 anos. O que encontraram foi uma rede de pedófilos operando em 12 países, com mais de 200 crianças sequestradas. A investigação revelou porões de tortura, leilões de menores e horrores inimagináveis. Certifique-se de se inscrever no canal para não perder mais casos como este. Me conte nos comentários de onde você está assistindo. O dia 15 de março de 2009, a Disneyland Paris brilhava sob um sol primaveril que prometia um dia perfeito. Carmen Rodrigues, uma mãe solteira de 32 anos de São Paulo, havia economizado durante 2 anos para realizar o sonho de suas filhas gêmeas, conhecer o reino mágico da Disney. Valentina e Paulina, de apenas 8 anos, corriam animadas pelo hotel, seus vestidinhos idênticos balançando a cada pulo. Valentina usava um vestido rosa com pequenas flores bordadas, enquanto Paulina havia escolhido um amarelo com o mesmo design. Era impossível distingui-las se não fosse pelas cores que haviam escolhido naquela manhã. Carmen trabalhava como enfermeira em um hospital público de São Paulo. Havia sido uma gravidez difícil, e criar a gêmea sozinha não havia sido fácil depois que seu marido as abandonou quando as meninas tinham apenas 2 anos. Mas cada sacrifício valia a pena ao ver a felicidade nos olhos de suas pequenas. As gêmeas eram inseparáveis, falavam sua própria linguagem secreta e compartilhavam uma conexão especial que só elas entendiam. O parque estava cheio de famílias felizes. Carmen tirou dezenas de fotos enquanto as meninas se divertiam nos brinquedos, conheciam os personagens da Disney e aproveitavam cada momento mágico. Durante o almoço, em um restaurante temático, as gêmeas não paravam de falar sobre tudo o que queriam fazer depois. Era cerca de 3 da tarde quando Carmen decidiu levá-las ao banheiro antes de continuar o passeio. Mamãe, podemos comprar as orelhinhas do Mickey que vimos? Perguntou Paulina com seus grandes olhos castanhos brilhando de emoção. Por favor, prometemos nos comportar bem, acrescentou Valentina, segurando a mão da irmã. Carmen sorriu e acenou, seu coração cheio de amor por seus pequenos tesouros. O banheiro ficava perto da atração dos Piratas do Caribe, em uma área relativamente tranquila do parque. Carmen entrou primeiro para verificar se estava limpo e seguro. Fiquem aqui fora e não se mexam, disse às gêmeas, que obedientemente ficaram junto à entrada, de mãos dadas como sempre faziam. O banheiro estava vazio e Carmen demorou menos de 3 minutos para sair. Mas quando saiu, suas filhas haviam desaparecido. Só restavam suas pequenas mochilas da Disney jogadas no chão e o eco de risadas de outras crianças à distância. Carmen começou a gritar seus nomes, correndo desesperadamente pelos arredores. O pânico tomou conta dela enquanto procurava entre a multidão de visitantes, seus gritos cada vez mais desesperados. Os funcionários do parque foram alertados imediatamente e, em questão de minutos, a Disneyland Paris se tornou o epicentro de uma busca massiva. As câmeras de segurança do parque foram revisadas imediatamente, mas, estranhamente, não havia gravações claras das gêmeas depois das 15h15. Algumas testemunhas relataram ter visto 2 meninas em vestidos rosa e amarelo caminhando com um homem alto, mas as descrições eram vagas e contraditórias. O pesadelo havia começado, e para Carmen, o mundo mágico da Disney havia se transformado no cenário de seu pior medo. A notícia do desaparecimento das gêmeas brasileiras se espalhou como fogo por toda a Europa. A polícia francesa ativou o protocolo de alerta imediato para menores desaparecidos, e em questão de horas, as fotos de Valentina e Paulina circulavam por todos os meios de comunicação do continente. Carmen, em estado de choque, mal conseguia articular palavras coerentes enquanto os investigadores a interrogavam repetidamente sobre cada detalhe daquele dia fatídico. O inspetor Jean-Pierre Dubois, veterano em casos de menores desaparecidos, assumiu a investigação. Com mais de 20 anos de experiência, havia visto casos similares, mas algo neste desaparecimento lhe parecia estranhamente organizado. As gêmeas haviam desaparecido em menos de 3 minutos, em um dos lugares mais vigiados da Europa, sem deixar rastro algum. Era como se a terra as tivesse engolido. Os dias se transformaram em semanas de busca intensa. Voluntários de toda a França se uniram aos esforços de rastreamento, peneirando florestas, parques e cada canto possível em um raio de 200 quilômetros ao redor da Disneyland.
Os aeroportos, estações de trem e fronteiras foram colocados em alerta máximo. Milhares de horas de gravações de câmeras de segurança da região foram revisadas, funcionários do parque foram interrogados e centenas de pistas que chegavam diariamente à central de polícia foram seguidas. Carmen se instalou em um pequeno hotel perto do parque, recusando-se a voltar ao Brasil sem suas filhas. Sua irmã Maria havia viajado de São Paulo para acompanhá-la, e juntas mantinham uma vigília constante, distribuindo panfletos com as fotos das gêmeas e implorando a qualquer um que tivesse informações para entrar em contato com as autoridades. Carmen mal comia ou dormia, seu rosto havia emagrecido e seus olhos refletiam uma dor que parecia consumi-la por dentro. A comunidade brasileira na França se mobilizou completamente. Organizaram marchas, conferências de imprensa e campanhas nas redes sociais que chegaram até o Brasil, onde a história comoveu todo o país. O presidente do Brasil na época ofereceu toda a ajuda necessária, e o consulado brasileiro em Paris se tornou o centro de operações para coordenar os esforços de busca internacionais. Mas conforme os dias passavam, as esperanças começaram a se desvanecer. Os investigadores começaram a considerar a possibilidade de que as gêmeas tivessem sido vítimas de uma rede de tráfico de menores, uma realidade terrível que operava nas sombras da Europa. As estatísticas eram desanimadoras. Após as primeiras 48 horas, as chances de encontrar menores desaparecidos vivos diminuíam drasticamente. O inspetor do Bois não desistia. Havia algo na forma meticulosa do desaparecimento que o fazia pensar que este não havia sido um crime espontâneo. Alguém havia planejado isso cuidadosamente, conhecia os horários do parque, as áreas com menos vigilância e tinha um plano de fuga bem estruturado. Mas por mais que investigasse, as pistas pareciam levar a becos sem saída, e o caso começou a esfriar lentamente, como uma ferida que nunca sara completamente. 2 anos haviam passado desde aquele dia na Disneyland, e o caso das gêmeas Rodrigues havia sido arquivado oficialmente como desaparecimento sem solução. Carmen havia retornado a São Paulo, mas sua vida nunca mais foi a mesma. A casa que uma vez esteve cheia de risadas infantis agora se sentia como um mausoléu silencioso. Os quartos de Valentina e Paulina permaneciam intactos, seus brinquedos esperando um retorno que parecia cada vez mais impossível. Carmen havia deixado seu trabalho no hospital. A concentração necessária para cuidar de pacientes havia se desvanecido junto com suas filhas. Sobrevivia graças às pensões do governo e à ajuda da família, mas principalmente existia em um estado de limbo emocional, onde cada dia era uma luta para encontrar uma razão para seguir em frente. Havia engordado consideravelmente, seu cabelo havia perdido o brilho e seus olhos já não refletiam a alegria que uma vez as caracterizou. O inspetor do Bois, embora oficialmente tivesse fechado o caso, ainda pensava nas gêmeas. Em seu escritório guardava uma pasta com todas as evidências, depoimentos e fotografias do caso. De vez em quando tinha tempo livre, revisava os arquivos procurando algum detalhe que pudesse ter passado despercebido. Sua esposa dizia que ele estava obcecado demais, mas ele sabia que em algum lugar, Valentina e Paulina ainda existiam, e mereciam ser encontradas. Em São Paulo, a história das gêmeas havia se tornado uma lenda urbana triste. Os vizinhos do bairro onde Carmen vivia sussurravam sobre a mulher que havia perdido suas filhas na França, e muitos a viam com uma mistura de pena e fascinação mórbida. Carmen havia desenvolvido o hábito de caminhar pelos parques locais, observando outras crianças brincarem, procurando inconscientemente rostos familiares entre as multidões. Os meios de comunicação ocasionalmente resgatavam a história, especialmente nos aniversários do desaparecimento. Repórteres visitavam Carmen, que sempre concordava com as entrevistas na esperança de que alguém, em algum lugar, tivesse visto suas filhas. Mas as entrevistas se tornavam mais difíceis a cada ano, e Carmen começou a recusar as solicitações da mídia, preferindo manter sua dor em privado. A comunidade brasileira na França não havia esquecido. Maria Fernandes, uma ativista que havia coordenado muitas das buscas iniciais, mantinha ativa uma página nas redes sociais dedicada às gêmeas. A cada poucos meses, compartilhava as fotos de Valentina e Paulina, agora envelhecidas digitalmente para mostrar como poderiam estar aos 10, 11, 12 anos. As mensagens de apoio continuavam chegando, mas também diminuíam gradualmente. O tempo, esse inimigo silencioso de todas as tragédias, começava a apagar os rastros do caso. Novos crimes ocupavam a atenção dos investigadores, novas tragédias enchiam os jornais, e lentamente, as gêmeas Rodrigues se desvaneciam na memória coletiva. Mas em algum lugar da Europa, 2 meninas que uma vez foram Valentina e Paulina continuavam existindo, crescendo em circunstâncias que ninguém podia imaginar, esperando um resgate que parecia nunca chegar. Em 8 de setembro de 2020, 11 anos após o desaparecimento, Carmen recebia sua pensão mensal do governo quando seu celular vibrou com uma mensagem no WhatsApp.
Era de Sofia Martinez, uma antiga colega de trabalho do hospital que agora morava na Espanha. Sofia havia enviado uma foto com a mensagem: "Olha que família linda! Encontramos meus primos em Barcelona no fim de semana passado. As crianças deles estão enormes." Carmen abriu a imagem distraidamente, esperando ver a típica foto de família que suas amigas costumavam compartilhar nas redes sociais. Em primeiro plano aparecia uma família feliz, os pais sorrindo cercando seus 2 filhos, um menino e uma menina de aproximadamente 9 anos. Estavam posando em frente à Catedral Gótica de Barcelona, com turistas passeando tranquilamente ao fundo. Mas enquanto Carmen examinava a foto mais detalhadamente, seu coração parou. Ao fundo, ligeiramente desfocadas mas claramente visíveis, havia 2 figuras que lhe resultaram devastadoramente familiares. 2 meninas de mãos dadas, uma vestida de rosa e outra de amarelo, sendo conduzidas por um homem alto em direção a uma van branca estacionada ao lado da catedral. Os vestidos eram idênticos aos que Valentina e Paulina haviam usado no dia de seu desaparecimento. Carmen sentiu que o mundo desabava ao seu redor. Suas mãos começaram a tremer violentamente enquanto ampliava a imagem em seu telefone, tentando distinguir melhor os rostos das meninas. Embora a qualidade da foto não fosse perfeita, havia algo inconfundível na forma como as pequenas caminhavam de mãos dadas, em sua postura, na maneira como uma delas inclinava ligeiramente a cabeça para a esquerda, exatamente como Paulina costumava fazer. O choque foi tão intenso que Carmen desabou no chão de sua cozinha, o telefone caindo de suas mãos enquanto um grito silencioso se afogava em sua garganta. Maria, sua irmã, que havia vindo visitá-la naquela tarde, correu até ela ao ouvir o barulho. Encontrou Carmen inconsciente no chão, com o telefone mostrando a foto que havia desencadeado tudo. Quando Carmen acordou no hospital local, a primeira coisa que fez foi pedir seu telefone. Com mãos trêmulas, voltou a abrir a imagem e ligou imediatamente para Maria. "São elas", sussurrava repetidamente, sua voz quebrada por anos de dor contida. "São minhas meninas, Maria. Estão vivas. Meus bebês estão vivos." Maria observou a foto com ceticismo inicial, mas gradualmente sua expressão mudou. Havia cuidado das gêmeas durante anos antes de seu desaparecimento, e conhecia cada detalhe de seus pequenos corpos, cada gesto característico. O que via naquela imagem, embora borrado, tinha uma familiaridade que não podia ignorar. Mas havia um detalhe que as encheu de esperança e horror ao mesmo tempo. A data da foto, segundo os metadados, era de 15 de agosto de 2012, 3 anos após o desaparecimento. Carmen entendeu imediatamente as implicações terríveis desta descoberta. Suas filhas haviam estado vivas pelo menos até 2012, mas alguém as havia mantido cativas durante todos esses anos. O alívio de saber que poderiam estar vivas se misturava com o horror de imaginar o que haviam sofrido durante esse tempo. Era hora de agir, e desta vez, tinham uma pista real. A ligação chegou ao escritório do inspetor Jean-Pierre Dubois às 7h30 da manhã de 10 de setembro de 2020. Seu chefe o informou que tinha uma nova pista no caso das gêmeas brasileiras, um caso que oficialmente havia sido arquivado, mas que Dubois nunca conseguirá esquecer completamente. Quando viu a foto que Carmen havia enviado através do consulado brasileiro, sentiu uma mistura de incredulidade e determinação renovada. Dubois estava prestes a se aposentar após 30 anos de serviço na polícia francesa, mas este caso havia sido o espinho em sua carreira, o enigma que nunca conseguiu resolver. Durante anos havia seguido pistas falsas, investigado centenas de relatos de avistamentos e coordenado operações internacionais que não levaram a lugar nenhum. Mas sempre teve a intuição de que as gêmeas continuavam vivas em algum lugar. A análise forense da imagem revelou detalhes cruciais. Os especialistas em fotografia digital confirmaram que a imagem era autêntica, tirada em 15 de agosto de 2012 em Barcelona, Espanha. As coordenadas GPS embutidas no arquivo mostravam a localização exata. A Catedral de Barcelona, especificamente na entrada lateral onde as famílias costumavam tirar fotografias turísticas. Mais importante ainda, a análise facial realizada por software especializado mostrou uma coincidência de 78% com as feições de Valentina e Paulina, projetadas aos 11 anos. Dubois viajou imediatamente para Barcelona para coordenar com a polícia espanhola. O detetive Alejandro Ruiz, especialista em casos de menores desaparecidos dos Mossos de Esquadra, se tornou sua contraparte local. Juntos começaram a reconstruir os eventos do dia em que a fotografia familiar foi tirada. Os pais da família em primeiro plano haviam sido turistas brasileiros visitando Barcelona e tinham um registro completo de sua viagem. A família fotografada, os Hernandes, foram contatados do Brasil e cooperaram completamente com a investigação. Forneceram todas as fotos tiradas naquele dia, tanto as suas quanto as que outros turistas lhes haviam tirado.
Inicialmente mostraram surpresa genuína ao descobrir que sua foto de família poderia conter evidência de um caso de sequestro internacional. No entanto, nenhum se lembrava de ter visto especificamente as duas meninas ao fundo. O fotógrafo que havia tirado a imagem era um turista que casualmente se ofereceu para fotografar a família Hernandes. Os investigadores conseguiram localizá-lo em Belo Horizonte, Brasil. O homem se lembrava vagamente de ter tirado várias fotos naquela tarde para diferentes famílias, mas não havia notado nada estranho ao fundo. Havia tirado a foto rapidamente e a enviado por WhatsApp para a família imediatamente. A investigação da van branca se tornou a prioridade principal. As câmeras de trânsito de Barcelona foram revisadas retrospectivamente, uma tarefa monumental que exigiu a cooperação de múltiplas agências. Após semanas de análise, conseguiram identificar uma van Ford Transit branca que havia estado na área durante o tempo exato em que a fotografia foi tirada. Embora as placas não fossem claramente visíveis nas gravações, tinham informação suficiente para começar a rastrear veículos similares. Dubois sabia que estavam correndo contra o tempo. Se as gêmeas haviam estado vivas em 2012, existia a possibilidade de que ainda estivessem vivas em 2020, mas cada dia que passava reduzia essas probabilidades. Os traficantes de menores raramente mantinham suas vítimas por períodos tão longos, a menos que tivessem propósitos específicos e terríveis. A urgência de encontrar Valentina e Paulina havia se renovado, mas agora tinham algo que não haviam tido em 11 anos, uma pista real. A investigação conjunta entre França e Espanha se intensificou quando os detetives descobriram um padrão inquietante. Durante as semanas seguintes, Dubois e Ruiz analisaram meticulosamente todos os casos de menores desaparecidos na Europa entre 2008 e 2015. O que encontraram os estremeceu. Pelo menos 7 casos de crianças desaparecidas em circunstâncias similares, todos em locais turísticos populares, todos sem testemunhas diretas e todos sem solução. O perfil começou a tomar forma. Tratava-se de uma organização sofisticada que se aproveitava da confusão e das multidões em destinos turísticos para sequestrar menores. As crianças desapareciam sempre em momentos de distração familiar mínima, um pai que ia ao banheiro, uma mãe que comprava lembranças, crianças que se afastavam apenas alguns metros de seus pais. A precisão e coordenação necessárias sugeriam um grupo organizado com experiência e recursos consideráveis. Carmen havia viajado para Barcelona acompanhada por Maria e um representante do consulado brasileiro. Sua presença na investigação era tanto uma bênção quanto um desafio. Seu conhecimento íntimo das gêmeas era inestimável, mas seu estado emocional exigia manejo cuidadoso. Cada dia que passava sem notícias concretas a mergulhava mais profundamente em uma mistura de esperança desesperada e terror do que poderiam descobrir. O detetive Ruiz havia conseguido rastrear a van Ford Transit branca até uma concessionária nos arredores de Barcelona. Os registros mostravam que havia sido vendida em 2011 para uma empresa de serviços turísticos chamada Mediterrâneo Transportes, aparentemente legítima, mas que havia fechado operações abruptamente em janeiro de 2013. O dono registrado, um homem chamado Roberto Vasques, havia desaparecido pouco depois do fechamento, deixando dívidas e perguntas sem resposta. A investigação da Mediterrâneo Transportes revelou conexões preocupantes. A empresa havia operado rotas regulares entre Espanha, França e Itália, transportando turistas para vários destinos populares. Seus funcionários incluíam vários homens com antecedentes criminais por delitos menores, e a empresa havia sido objeto de inspeções trabalhistas por denúncias de exploração de trabalhadores imigrantes. Mas mais inquietante ainda, haviam encontrado registros de viagens não documentadas, rotas que não coincidiam com os serviços turísticos oficiais. Dubois começou a suspeitar que a Mediterrâneo Transportes havia sido uma fachada para operações muito mais sinistras. Os horários das viagens não documentadas coincidiam inquietantemente com as datas de vários desaparecimentos de menores na região. Era como se tivessem encontrado a primeira peça de um quebra-cabeças que havia permanecido oculto por mais de uma década. O momento decisivo chegou quando localizaram um antigo funcionário da empresa, um mecânico chamado Carlos Herrera que havia trabalhado mantendo a frota de veículos. Herrera havia estado tentando cobrar salários não pagos quando a empresa fechou, e tinha registros detalhados de todos os veículos e suas modificações. O que revelou os deixou sem fôlego. Várias vans haviam sido modificadas com compartimentos ocultos na parte traseira, espaços grandes o suficiente para transportar pessoas sem que fossem detectadas em inspeções de rotina. Carmen ouviu essas revelações com uma mistura de horror e alívio. Cada detalhe a aproximava mais da verdade sobre o destino de suas filhas, mas também a confrontava com a realidade do que Valentina e Paulina haviam sofrido. No entanto, pela primeira vez em 11 anos, sentia que estavam verdadeiramente perto de encontrar respostas. A rede estava se fechando,
e os responsáveis pelo sequestro de suas filhas estavam prestes a ser descobertos. A informação fornecida por Carlos Herrera levou os investigadores até uma propriedade rural abandonada nas montanhas de Girona, a 2 horas de Barcelona. A fazenda, conhecida localmente como Casa do Sol, havia pertencido a Roberto Vasques e havia sido usada supostamente como centro de férias para funcionários da Mediterrâneo Transportes. No entanto, quando os detetives obtiveram um mandado de busca e chegaram ao local em 15 de outubro de 2020, descobriram algo que os marcaria para sempre. A casa de 2 andares, cercada por muros altos e câmeras de segurança desativadas, escondia segredos terríveis. No porão, os investigadores encontraram evidência de que havia sido usado como local de confinamento para menores. Havia celas improvisadas, correntes nas paredes e condições de vida deploráveis que sugeriam que múltiplas vítimas haviam sido mantidas ali durante períodos prolongados. Carmen havia insistido em acompanhar os investigadores, apesar dos protestos de todos os envolvidos. Quando desceu ao porão e viu as condições em que suas filhas poderiam ter vivido durante anos, colapsou emocionalmente. Maria teve que tirá-la do local enquanto Carmen gritava os nomes de Valentina e Paulina, como se esperasse que aparecessem das sombras para correr em seus braços. Em um dos quartos do 2º andar, os investigadores fizeram uma descoberta que confirmou seus piores medos e melhores esperanças ao mesmo tempo. Encontraram roupas infantis cuidadosamente guardadas, incluindo 2 vestidos pequenos, um rosa e um amarelo, idênticos aos que as gêmeas haviam usado no dia de seu desaparecimento. Junto às roupas havia fotografias Polaroid que mostravam várias crianças em diferentes estágios de cativeiro, e entre elas, imagens inequívocas de Valentina e Paulina aos 9, 10 e 11 anos. As fotografias revelaram uma cronologia do horror. As gêmeas haviam sido mantidas naquela casa por pelo menos 3 anos, de 2009 a 2012. Nas imagens mais recentes, via-se as meninas visivelmente mais magras e com expressões de medo que partiam a alma. Mas o mais importante era que as fotografias confirmavam que haviam estado vivas até pelo menos o final de 2012, e possivelmente mais tempo. Dubois coordenou imediatamente uma busca exaustiva de toda a propriedade. Usaram cães farejadores, equipas de escavação e tecnologia de radar subterrâneo para procurar qualquer evidência adicional. No jardim traseiro, enterrada sob 1 metro de terra, encontraram uma caixa metálica que continha documentos, mais fotografias e uma lista escrita à mão com nomes e datas que parecia ser um registro das vítimas. A lista incluía os nomes de Valentina e Paulina, com datas que indicavam sua chegada à propriedade em março de 2009 e uma anotação final em dezembro de 2012 que simplesmente dizia transferidas, Itália. Esta anotação encheu todos de uma esperança renovada. As gêmeas poderiam ter sido movidas para outro local em vez de terem sido assassinadas. Mas também significava que a busca se estenderia a outro país e se tornaria exponencialmente mais complexa. Os peritos encontraram DNA em várias partes da casa que coincidia com amostras que Carmen havia fornecido anos atrás. Era evidência irrefutável de que Valentina e Paulina haviam estado naquela casa, confirmando assim que a fotografia da família havia sido a chave para resolver o mistério de 11 anos. Mas agora enfrentavam um novo desafio: seguir o rastro até a Itália e encontrar as gêmeas antes que fosse tarde demais. Carmen, apesar do trauma de ver as condições em que suas filhas haviam vivido, encontrou uma força renovada em saber que estavam vivas em 2012. Minhas meninas são lutadoras, disse a Dubois com determinação férrea. Se sobreviveram 3 anos naquele inferno, podem sobreviver até que as encontremos. Não vou desistir agora que estamos tão perto. A investigação se transferiu imediatamente para a Itália quando as autoridades europeias ativaram todos os protocolos de cooperação internacional. O inspetor Dubois, acompanhado pelo detetive Ruiz e uma equipe de especialistas, se reuniu em Roma com a investigadora italiana Elena Marchetti, uma veterana da Polizia de Stato especializada em crimes organizados e tráfico humano. Marchetti havia estado seguindo uma rede similar no sul da Itália e as conexões começaram a se alinhar de maneira inquietante. A lista encontrada na Casa do Sol mencionava um endereço em Nápoles e vários nomes que Marchetti reconheceu imediatamente. Um deles era Giuseppe Torrino, um criminoso conhecido que havia estado em seu radar durante anos por casos relacionados com exploração de menores. Torrino operava uma rede de casas de acolhimento ilegais que supostamente ajudavam crianças órfãs, mas que na realidade eram centros de exploração e tráfico. Carmen havia viajado para Roma acompanhada por Maria e uma equipe de apoio psicológico do consulado brasileiro. Sua determinação havia crescido com cada descoberta, e agora que sabiam que suas filhas haviam sido transferidas para a Itália, se recusava a ficar na Espanha esperando notícias. Esperei 11 anos, declarou firmemente. Não vou esperar nem mais um dia.
Os investigadores italianos haviam identificado pelo menos 3 propriedades conectadas com a rede de Torino em diferentes regiões do país. A primeira, localizada nos arredores de Nápoles, foi revistada simultaneamente com operações em Roma e Sicília. O que encontraram superou suas piores expectativas, uma operação massiva de tráfico humano que havia estado funcionando por mais de 15 anos. Na propriedade de Nápoles, os investigadores libertaram 8 menores de idades entre 12 e 17 anos, todos em condições deploráveis. As crianças, originárias de vários países europeus e africanos, haviam sido mantidas como escravas e submetidas a abusos inimagináveis. No entanto, entre eles não estavam Valentina e Paulina, embora vários dos menores resgatados confirmaram ter visto 2 irmãs brasileiras que haviam estado ali até aproximadamente um ano antes. Um dos menores resgatados, um menino romeno de 16 anos chamado Alexandru, forneceu informação crucial. Lembrava-se claramente das gêmeas porque falavam português entre elas e porque uma delas havia cuidado dele quando havia chegado doente à casa. Descreveu como Valentina e Paulina haviam mantido seu vínculo especial apesar dos anos de cativeiro, protegendo-se mutuamente e compartilhando segredos que só elas entendiam. Alexandru revelou que as gêmeas haviam sido transferidas para outro local depois que uma delas, Paulina, havia tentado escapar e havia estado prestes a conseguir. Como castigo, haviam sido separadas temporariamente e depois movidas para uma casa mais segura no norte da Itália. Esta informação enviou arrepios pela espinha de Carmen, que se deu conta de que suas filhas haviam mantido seu espírito lutador mesmo nas circunstâncias mais terríveis. A rede de Torino incluía conexões com adoções ilegais, trabalhos forçados e outros crimes que haviam afetado centenas de menores durante mais de uma década. Os investigadores se deram conta de que haviam descoberto uma das operações de tráfico humano mais grandes da Europa, mas sua prioridade continuava sendo encontrar Valentina e Paulina antes que fosse tarde demais. As declarações de Alexandru levaram a equipe em direção a Milão, onde a investigação tomaria uma guinada inesperada que os aproximaria mais do que nunca das gêmeas desaparecidas. Carmen sentia uma mistura de horror pelo que suas filhas haviam sofrido e esperança renovada de que finalmente as encontraria vivas. A pista de Milão levou os investigadores até uma vila aparentemente respeitável nos arredores da cidade, propriedade de uma mulher chamada Lúcia Benedetti, que se fazia passar por diretora de um centro de reabilitação para adolescentes problemáticos. No entanto, as investigações revelaram que Benedetti havia estado trabalhando com a rede de Torino durante anos, fornecendo documentos falsos e legitimidade a operações ilegais. Em 28 de outubro de 2020, as autoridades italianas cercaram a vila de Benedetti em uma operação coordenada que envolveu mais de 50 agentes especializados. Carmen havia insistido em estar presente, posicionada em uma van de vigilância a uma distância segura, mas de onde pudesse ver o desenvolvimento dos eventos. Suas mãos tremiam enquanto observava os agentes se prepararem para o que poderia ser o momento mais importante de sua vida. Quando os agentes entraram na vila, encontraram Lúcia Benedetti tentando desesperadamente destruir documentos em seu escritório. No porão da propriedade, descobriram um espaço que havia sido convertido em dormitórios improvisados onde mantinham vários jovens. E entre eles, em um quarto separado, estavam 2 moças de aproximadamente 19 anos que imediatamente chamaram a atenção de todos os presentes. As jovens, magras e com expressões de medo gravadas em seus rostos, se abraçavam mutuamente em um canto do quarto. Uma usava uma camiseta rosa desbotada e a outra uma amarela, cores que as haviam identificado durante 11 anos de cativeiro. Quando os agentes se aproximaram suavemente, perguntando seus nomes em português, uma delas sussurrou com voz quebrada: "Sou Valentina", enquanto a outra acrescentava: "E eu sou Paulina. Nossa mãe está nos procurando." O momento em que Carmen recebeu a ligação de Dubois informando que haviam encontrado suas filhas vivas foi indescritível. Desabou no assento da van, chorando histericamente enquanto Maria a segurava. 11 anos de dor, esperança e desespero se derramaram dela em uma torrente de emoções que parecia não ter fim. "Elas estão bem? Estão feridas? Posso vê-las?" perguntava entre soluços. As gêmeas foram transferidas imediatamente para um hospital especializado em vítimas de trauma, onde uma equipe de psicólogos e médicos começou a avaliar seu estado físico e mental. Haviam sobrevivido 11 anos de cativeiro, mas os efeitos do trauma eram evidentes. Ambas estavam desnutridas, mostravam sinais de estresse pós-traumático severo e tinham dificuldades para confiar em adultos, mesmo naqueles que haviam vindo para resgatá-las. Carmen esperou fora do quarto do hospital durante horas, sem conseguir comer nem descansar, enquanto os médicos trabalhavam com suas filhas. Quando finalmente lhe permitiram entrar, o encontro foi tanto belo quanto angustiante. Valentina e Paulina, agora mulheres jovens de 19 anos, a olharam com uma mistura de reconhecimento e confusão.
Os anos de separação e trauma haviam afetado suas memórias, mas algo profundo em seus corações reconheceu a mulher que havia estado procurando-as incansavelmente durante mais de uma década. Mamãe, sussurrou Paulina com voz trêmula, e Carmen assentiu enquanto as lágrimas corriam por seu rosto. Lentamente, cuidadosamente, as três mulheres se abraçaram pela primeira vez em 11 anos. Era um momento de alegria imensa misturada com a tragédia de tudo o que haviam perdido, mas também representava o início de um longo processo de cura e reunificação familiar. Os meses seguintes foram um turbilhão de procedimentos legais, terapia intensiva e adaptação gradual a uma vida que as gêmeas haviam esquecido que existia. Valentina e Paulina tiveram que aprender novamente a confiar, a viver sem medo constante e a processar o trauma de 11 anos de cativeiro. O vínculo especial entre elas havia se mantido intacto, tornando-se sua salvação durante os anos mais sombrios. Carmen se mudou temporariamente para a Itália para estar perto de suas filhas durante sua recuperação. O governo brasileiro forneceu apoio completo, incluindo os melhores especialistas em trauma disponíveis e todos os recursos necessários para a reabilitação das gêmeas. Lentamente, dia a dia, começaram a reconstruir a relação mãe-filhas que havia sido violentamente interrompida quando eram apenas meninas de 8 anos. O processo judicial contra a rede de tráfico humano se tornou um dos casos mais grandes da história recente da Europa. Giuseppe Torrino, Roberto Vasques, Lúcia Benedetti e outros 17 membros da organização foram presos e enfrentaram múltiplas acusações incluindo sequestro, tráfico humano, abuso infantil e crime organizado. As investigações revelaram que a rede havia afetado mais de 200 menores durante 15 anos de operação. Durante o julgamento, Valentina e Paulina encontraram a força para testemunhar contra seus captores. Seu depoimento, dado com a coragem daqueles que haviam sobrevivido ao inimaginável, foi instrumental para assegurar as condenações máximas para todos os envolvidos. Torrino foi sentenciado à prisão perpétua, enquanto os demais membros receberam sentenças entre 25 e 40 anos de prisão. O inspetor do Bois, que nunca havia desistido do caso, foi condecorado por sua persistência e dedicação. Em uma cerimônia emotiva, reconheceu que o caso das gêmeas havia sido o mais importante de sua carreira, não só por sua complexidade, mas pelo que representava sobre a importância de nunca abandonar a esperança. Valentina e Paulina me ensinaram que a justiça pode demorar anos para chegar, mas nunca é tarde demais para torná-la realidade, declarou. Em abril de 2021, após 6 meses de terapia intensiva, as gêmeas finalmente retornaram ao Brasil. O aeroporto de São Paulo se encheu de familiares, amigos e meios de comunicação que haviam acompanhado sua história durante anos. Valentina e Paulina, de mãos dadas como sempre, caminharam junto a Carmen em direção à sua nova vida, sabendo que embora o caminho da cura fosse longo, finalmente estavam livres e em casa. A história das gêmeas se tornou um símbolo de esperança para famílias de menores desaparecidos em todo o mundo. Carmen estabeleceu uma fundação dedicada a ajudar na busca de crianças desaparecidas, usando sua experiência para apoiar outras famílias que enfrentavam o mesmo pesadelo que ela havia vivido durante 11 anos. Hoje, vários anos após seu resgate, Valentina e Paulina conseguiram reconstruir suas vidas gradualmente. Ambas estão estudando, desenvolveram novas amizades, e embora cicatrizes do trauma permaneçam, encontraram a força para criar um futuro cheio de possibilidades que uma vez acreditaram perdido para sempre. Sua história é um testemunho do poder inquebrantável do amor maternal e da importância de nunca desistir na busca da verdade e da justiça. A investigação também levou ao resgate de outros 47 menores que haviam sido vítimas da mesma rede, demonstrando que a persistência de uma mãe desesperada para encontrar suas filhas havia salvado muitas mais vidas do que inicialmente se imaginou. O caso de Valentina e Paulina é estudado agora em academias policiais de todo o mundo como exemplo de como a cooperação internacional e a determinação incansável podem vencer até mesmo as organizações criminosas mais sofisticadas. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma história. Deixe seu like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta. Até a próxima!